Olá, vamos falar nesta aula sobre o problema do caminho mais curto, que é mais um problema muito utilizado na área de rede. Bom, a gente tem um grafo, esse grafo, os enlaces desse grafo têm seus parâmetros, né? A gente tem uma origem, tem um destino, da mesma forma do que o nosso problema do fluxo máximo. Só que agora, para esse problema do caminho mais curto, a gente vai considerar só o custo. Então, daqueles três parâmetros do enlace, a gente vai considerar só o custo. Então, só simplificando, colocando só o custo, a gente tem esse custo, cada enlace tem um custo, e a gente quer calcular o caminho que tem o custo mínimo da origem para o destino. Esse custo pode ser várias coisas que a gente vai falar, mas qual é o caminho mais curto em termos de custo da origem para o destino? Então, por exemplo, esse caminho aqui de cima, ele tem custo 8. Porque de 1 para 2 tem custo 5, de 2 para 4 custo 1, 4 para 8 custo 1, 8 para 9 custo 1. Somando isso, dá 8. Possivelmente, esse não é o caminho mais curto, de 1 para 9. Aqui é a mesma coisa. De 1 para 9, a gente também não tem o caminho mais curto ainda, porque a gente vai ver que tem caminhos que têm custos menores. Como, por exemplo, esse aí tem custo 5. O caminho mais curto, se a gente for analisar todos os caminhos que tem nessa rede, o caminho mais curto vai ser esse aqui. De 1 para 3, 3 para 5, 5 para 9. Ele tem custo 3. A gente pode ter numa rede vários caminhos mais curtos. Pode ter vários caminhos com custo 3, por exemplo. Mas o nosso problema, a gente quer encontrar um só. Então, o problema do caminho mais curto, ele encontra só um caminho da origem para o destino. Fazer um paralelo ao problema do fluxo máximo, o nosso fluxo, ele não tem como seguir vários caminhos pela rede, como tinha lá no fluxo máximo. Ele segue apenas um caminho, que é o caminho mais curto. Essa que é a ideia. Então, qual é a definição do problema mais curto? Eu tenho um grafo e quero encontrar o caminho de menor custo entre a origem e o destino. Quais são os parâmetros que eu tenho? Eu tenho aquele grafo, GVE, como anteriormente. Tenho o conjunto dos nós V, o conjunto de enlaces E, mesma forma que anteriormente. E cada aresta, cada enlace, tem o seu custo, C e J. É bom lembrar que aqui a gente só está considerando o custo. O limite dos enlaces não são considerados. Por quê? Aqui nesse problema, não há preocupação com a quantidade de fluxo. Quanto de fluxo eu consigo passar pela rede, ou se o enlace tem alguma capacidade para encaminhar aquele fluxo. É lógico que a gente pode ter problemas que se preocupam com capacidade e com menor custo. Mas nesse caso específico aqui, não. A gente está se preocupando só com o custo do enlace. E o que pode ser um custo? A gente tem vários exemplos. O custo pode ser, se for uma rede de computador, pode ter vários significados. Se for uma rede social, pode ter outros significados. Então, vamos dar alguns exemplos aqui na área de rede de computadores de fato. Um que vocês já devem estar lembrando da aula do PTT é a latência numa rede de computadores. Quantos milissegundos que um bit leva para ir de um ponto ao outro. Então, essa latência pode ser o custo daquele grafo. É muito comum também em rede de computadores a gente ter o custo unitário. Ou seja, cada enlace tem custo 1, todos os enlaces da rede têm custo 1, e a gente quer minimizar a quantidade de enlaces no caminho que eu escolher. Então, o custo unitário, se você colocar 1 em todos os enlaces, custo 1 em todos os enlaces, a gente, na verdade, vai estar minimizando a quantidade de enlaces naquele caminho, que a gente chama em rede de computadores
de a quantidade de saltos, ou seja, a quantidade de roteadores que você tem que passar até chegar ao destino. Então, é muito comum o custo unitário. Um outro fator de custo pode ser a perda de pacote numa rede com enlace sem fio. Então você tem uma rede, né, o enlace entre dois nós pode não ser só uma fibra ótica, pode ser um enlace sem fio. O enlace sem fio tem perdas. Você manda o pacote, ele pode chegar ou não. Isso pode representar problemas para a rede, como com o aumento da latência, pode acarretar questões de confiabilidade, dependendo da tecnologia utilizada. Então, a gente pode calcular um custo que é a função da perda de pacotes nos enlaces sem fio. Então, é outro uso comum quando quando a rede de computadores ela inclui alguns enlaces sem fio. Por fim, a gente tem como parâmetros também o índice do nó origem, que a gente chama de S, e o índice do nó destino, que a gente chama de T. Como variáveis, a gente também tem variáveis x e j, só que agora são variáveis binárias, dizendo se o enlace ij é utilizado no caminho mais curto ou não. Ou seja, se a solução do meu problema selecionou aquele enlace como sendo um enlace pertencente ao caminho mais curto. Vamos deixar mais claro aqui num exemplo. Então eu tenho esse grafo aqui, mesmo grafo que eu mostrei anteriormente, que o caminho mais curto é esse, de 1 para 3, 3 para 5 e 5 para 9. Vamos supor que ele já chegou na solução ótima. Então, por exemplo, o x12, que é a variável x que é relacionada ao enlace 12, esse x12 é igual a zero. Por quê? Ele não foi selecionado como o enlace pertencente ao caminho mais curto. Mesma coisa para o x24, mesma coisa para o x16 e mesma coisa para todos os enlaces que não participam do caminho mais curto. Os enlaces que participam do caminho mais curto vão ter esse x igual a 1. Então, x13 é igual a 1, x35 é igual a 1, x59 é igual a 1. Esse exemplo de caminho mais curto, né, esse cálculo de caminho mais curto, a gente pode fazer visualmente. Mas é lógico, com uma rede mais complexa, a gente vai precisar de algoritmos ou de um solver para solucionar esse problema aqui. Ou então, a gente já pode pensar na função objetivo. Vai ser uma função objetivo muito simples, que é uma função objetivo que minimiza o custo do caminho entre a origem e o destino. Antes de pensar na função objetivo, a gente tem que pensar no custo resultante do enlace. Bom, o que é o custo resultante do enlace? É o mesmo custo que a gente viu lá na aula dos PTTs. Só que a diferença aqui é que a variável x ela é binária. Esse custo do enlace CJ, o que vai acontecer? Ele só vai ser considerado se o enlace IJ for escolhido. Então, o custo resultante do enlace é CIJ vezes XIJ, e se o XIJ for 1, ele vai ser considerado na função objetivo. O CIJ vai ser considerado. Se o CIJ for 0, esse custo não vai ser considerado, porque o custo vai multiplicar por 0. Então, isso é o custo que cada enlace vai contribuir para a minha rede. Agora, se a gente for pensar na função objetivo, é a soma de todos os custos resultantes dos enlaces. Então, a gente tem essa equação simples aqui, que a gente pega CIJ, XIJ, que é o custo resultante de cada enlace, e soma isso para todos os enlaces da rede. Então, a gente tem a nossa função objetivo simplesmente somando o custo resultante de cada enlace. Se o enlace fizer parte do caminho mais curto, o custo dele é considerado. Se ele não fizer parte, o custo dele não é considerado. Então, a nossa função objetivo é minimizar esse custo aí.
Bom, agora vamos para as restrições. As únicas restrições que a gente vai ter nesse problema são restrições de conservação de fluxo. Só que agora a gente vai ter restrições de conservação de fluxo não só para os nós intermediários, como também para o nó fonte e para o nó destino. Então, vamos lá aos nós intermediários, que é um caso que a gente já conhece do problema anterior. A gente tem lá o nosso grafo, o 5 é um nó intermediário, os enlaces em vermelho são os enlaces do caminho mais curto, então a gente vê uma conservação de fluxo aí nesse nó. Por quê? Está entrando uma unidade de fluxo e saindo uma unidade de fluxo. Se a gente for somar todos os enlaces que saem do nó 5, a gente só tem uma unidade de fluxo. Se a gente for somar todos os enlaces que entram no nó 5, a gente só tem uma unidade de fluxo. Aqui, nesse problema, essa conservação de fluxo já não vai ser mais daquela quantidade toda do problema do fluxo máximo. O problema do fluxo máximo, a gente tinha um número real como quantidade de fluxo de um nó para o outro. Aqui não. Aqui a gente tem uma variável x e j que diz se aquele enlace é utilizado ou não. Mas mesmo assim, a gente tem a conservação de fluxo. A gente pode pensar que uma unidade está entrando e uma outra unidade está saindo. Então a gente tem as mesmas equações de conservação do problema de fluxo máximo que a gente viu anteriormente. Então, eu vou dar uma visão geral, mas tudo vai ser similar ao problema lá de fluxo máximo. Por exemplo, o fluxo que sai de I. A gente vai fixar o I e vai variar o J para todo J que tem um enlace com I. Vai somar todos os X e J. O fluxo que entra em I, a mesma coisa. A gente vai somar todos XJI que estão chegando em I. E com isso, a gente pode escrever a equação de conservação de fluxo. Ou seja, o fluxo que sai de I menos o fluxo que entra em I tem que ser igual a zero. Então, é a mesma equação do problema do fluxo máximo. A única diferença aqui é porque lá a gente fez o fluxo que entra menos o fluxo que sai. Vai ser igual a zero. Aqui, a gente faz o fluxo que sai menos o fluxo que entra. No problema de fluxo máximo, isso não fazia muita diferença, porque a gente só tinha conservação de fluxo para os nós intermediários. Então, tanto faz a ordem. Aqui, por convenção, a gente vai ver por que a gente faz essa convenção. A gente faz o fluxo que sai menos o fluxo que entra. Bom, então vamos pensar agora na conservação de fluxo do nó origem. Como são essas equações para o nó origem? O nó origem, apenas uma unidade sai e nenhuma entra. Isso na solução ótima. Apenas uma sai e nenhuma entra, porque eu tenho apenas um caminho mais curto. Então, qual é a conservação de fluxo nesse caso? É dado por essa equação aqui. Ou seja, o fluxo que sai de I, aqui, né, eu estou considerando que o I é igual a S, mas eu não represento isso na equação. A gente vai ver por quê. Porque isso vai permitir que a gente agrupe todas as equações. Então aqui, né, a gente considerando que o I é igual a S, nessa equação a gente tem o fluxo que sai de I igual a S, que é a mesma coisa, esse somatório da mesma forma que o nó intermediário. Ele vai ser sempre 1 na solução ótima, esse somatório vai ser sempre 1 na solução ótima, porque eu sempre vou ter um caminho só, eu não vou ter vários caminhos na solução ótima, e a gente vai ver por que a solução com vários caminhos é uma solução viável, a gente vai ver por quê, mas não é uma solução ótima. Então, esse somatório vai ser sempre 1 na solução ótima. E o fluxo que chega em I, que no nosso caso é o fluxo que chega em S, já que a gente está considerando
a origem, vai ser sempre zero na solução ótima. Ou seja, essa conservação de fluxo, essa equação de conservação de fluxo, vai ser igual a 1 para o nó de origem. Então, aqui já é o motivo porque a gente trocou a ordem de fluxo que sai menos fluxo que entra. Porque, por convenção, quando um nó gera fluxo, a conservação de fluxo tem que dar um número positivo. E quando ele recebe o fluxo, a conservação de fluxo dá um número negativo. Por isso que a gente fez essa troca de ordem. Lá no problema de fluxo máximo, a gente não tinha esse problema, já que a gente só tinha a conservação de fluxo para os nós intermediários, que dava sempre zero. Bom, se a gente for pensar nessas equações para o nó destino, é o mesmo raciocínio, apenas uma unidade entra e nenhuma unidade sai na solução ótima, porque é o destino final do fluxo. Então, se a gente for escrever as equações de fluxo, considerando o I é igual a T agora, a gente tem o fluxo que sai de I é igual a T, que nesse caso vai ser sempre zero na solução ótima, menos o fluxo que entra no destino, no I é igual a T, que vai ser sempre 1 na solução ótima. Se a gente for fazer essa conta, vai dar sempre menos 1. Bom, de propósito, a gente escreveu a mesma equação para os nós intermediários, para o nó de origem e para o nó de destino. Ao lado esquerdo da equação era sempre igual. O que mudava era só o lado direito. Por quê? Com isso, a gente consegue agrupar as restrições. Então, a gente tem aquela equação de fluxo que sai menos o fluxo que entra. E aí, dependendo de cada tipo de nó, vai dar um valor diferente. Então, a gente consegue agrupar, isso facilita a nossa anotação do nosso problema. Então, é só a gente representar dessa forma aqui. A gente tem a conservação de fluxo, que vai ser igual a 1 se I é igual a S, menos 1 se I é igual a T, ou seja, se I for o destino. E no outro caso, que não é nem origem nem destino, é nó intermediário. Então, essas equações, elas resultarão em zero. E é lógico que a gente vai fazer isso para todo I pertencente a V. Aqui a gente não precisa excluir o nó destino, nem o nó de origem, já que a gente já considerou isso naquele se ali. Então, se o I for origem ou destino, a gente vai colocar outros valores resultantes dessa equação. Aqui, só para fazer uma observação importante, esse se e se não aí, ele não tem nada a ver com se e se não que a gente viu nos problemas de facility location, que eram usados para modelar o problema de fato e a gente tinha que linearizar isso. Aqui não. Aqui esse se e se não, eles estão sendo utilizados só para a gente agrupar a nossa formulação. A gente poderia ter representado esse problema com 3 restrições distintas. Uma restrição para I igual a S, uma restrição para I igual a T e uma restrição para os nós intermediários. Então, esse se e se não aí, a gente não precisa se preocupar em linearizar nada do tipo, porque ele está sendo usado aí só para facilitar a notação. Então, lá no Pulp, por exemplo, vocês podem usar esse se e se não. Vocês fazem é if I é igual a S, aí vocês escrevem a equação certa para I é igual a S. If I é igual a T, vocês escrevem a equação certa para I é igual a T. Ou, se não é nenhum dos dois, vocês escrevem a equação para os nós intermediários. Então, esse se e se não, a gente não tem que linearizar, porque não tem nada a ver com a modelagem do problema em si. A gente colocou isso só para agrupar as restrições, para facilitar a nossa anotação, para ficar mais limpa a anotação. Vamos olhar aqui um caso interessante. A gente tem um outro grafo
que a origem é esse nó 3 e o destino é o nó 9. A gente repara que, diferentemente do grafo anterior, a origem tem enlaces entrando nele, né? Isso pode gerar alguns problemas, que a gente vai ver que não é problema algum, tá? Mas pode gerar alguma interpretação para quem for só olhar a formulação do problema. Bom, vamos supor que a gente tem esse grafo e vamos supor custo unitário. Vamos supor que cada enlace tem custo 1, para facilitar a nossa discussão. Então, se a gente for rodar o problema do caminho mais curto para essa rede, a solução ótima vai ser essa. Claro, que é a solução que dá custo 2 da origem para o destino. Mas é lógico que um problema de otimização ele pode ir testando soluções viáveis. Vamos tentar pensando naquelas restrições, o que a gente poderia ter de solução viável. Vamos olhar um exemplo bem esquisito, que é esse exemplo aqui. Olha só esse exemplo. Esse exemplo, o meu caminho mais curto, na verdade não é o caminho mais curto, tem vários caminhos aí para chegar da origem para o destino. E aí a pergunta é, poxa, será que essa solução ela é viável? O meu problema, ele calcula um caminho só. Agora, eu estou com uma solução que tem vários caminhos. Será que essa solução ela é viável? Já adiantando a resposta, essa solução é viável. Mas a gente vai ver que ele nunca vai escolher essa solução. Bom, então vamos conferir se ela é viável mesmo. Aqui, no nó 1, por exemplo, uma unidade entra, uma unidade sai. Está respeitando a conservação de fluxo para nós intermediários. O nó 6, mesma coisa. O nó 7, mesma coisa, uma unidade entra, uma unidade sai. O nó 5 é a mesma coisa, uma unidade entra, uma unidade sai. O nó 8 e o nó 4. Todos estão respeitando as restrições de conservação de fluxo para nós intermediários. A origem também. Porque a origem é tudo que sai menos tudo que entra tem que ser igual a 1. Aqui na origem eu tenho duas unidades de fluxo saindo e tem uma entrando. Então a equação de conservação de fluxo está resultando 1. Então é viável segundo a conservação de fluxo. O destino é a mesma coisa. Tem 2 entrando, 1 saindo. Se eu tenho saída menos entrada, tem que dar menos 1 lá no destino. É realmente o que está acontecendo. Uma unidade de fluxo está saindo e 2 estão entrando. Então, ela é viável. É uma solução viável. Apesar do nosso problema ser calcular um caminho só da origem para o destino, ele pode ter esse tipo de solução viável. Então, a pergunta é, poxa, mas o problema ele não é para escolher só um caminho? Eu não tenho que fazer uma restrição para garantir que ele só está escolhendo só um caminho? A resposta é não. Eu não preciso de uma restrição para garantir que só um caminho está sendo calculado. Por quê? Porque o problema nunca vai escolher essa solução como ótima. Por que ele nunca vai considerar essa solução como ótima? Porque é o seguinte, poxa, se eu tenho uma solução que tem vários caminhos para chegar ao destino, eu com certeza consigo uma solução de menor custo com menos caminhos. Então, por exemplo, essa solução está considerando o caminho de 3 para 5 para 9. Se ela está considerando essa solução, se ela está considerando esse caminho de 3 para 5 para 9, eu consigo uma solução de menor custo que é de 3 para 5 para 9. Por quê? Se eu já tenho um caminho de 3 para 9, se eu adiciono mais caminhos de 3 para 9, eu só estou aumentando o meu custo, eu não estou ganhando nada com isso. Então, a gente nunca vai ter aquela solução que, apesar de ser viável, a gente nunca vai ter aquela solução com resposta do nosso problema de otimização, porque ela nunca vai ser a solução de menor custo. Então a gente tem o nosso problema completo, que tinha
a função objetiva de minimizar o custo do caminho escolhido. As únicas restrições são restrições de conservação de fluxo, tanto para os nós intermediários quanto para o nó origem e para o nó destino. E o domínio lá do nosso problema, que é o x e j, são variáveis que são binárias. Então a gente tem um problema do tipo ILP. Bom, como exemplo de aplicação que esse problema é muito útil, é na aplicação de protocolos de roteamento em redes de computadores. Você quer enviar um pacote de uma origem para o destino e a rede ela calcula o menor caminho entre a origem e o destino. Então a gente tem protocolos como o OSPF, que é um protocolo de roteamento, ele calcula o menor caminho de uma origem para o destino. São protocolos que são usados na internet. Na internet tem protocolos que são utilizados para calcular o menor caminho da origem para o destino. É lógico que a gente tem outros protocolos que não se preocupam só com o custo do caminho. É muito mais complexo que isso. A gente pode ter protocolos de roteamento que se preocupam com políticas entre os provedores, etc. Mas a gente tem protocolos também que estão executando, principalmente dentro da rede de um provedor específico, como o SPF, que estão preocupados em calcular o menor caminho da origem para o destino, baseado em custos dos enlaces. A gente aqui na elétrica, a gente tem uma disciplina que é específica de protocolo de roteamento, que é a disciplina do professor Luiz Henrique. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre protocolos de roteamento que utilizam esses algoritmos de caminhos mais curtos, dê uma olhada nessa disciplina. Bom, e como solucionar o problema? Da mesma forma que o problema do fluxo máximo, como é um problema que eu consigo modelar, como programação inteira, que nesse caso, no fluxo máximo é a programação linear, mas como eu consigo modelar como equações lineares, eu consigo botar um solver LP. E esse solver tem métodos de programação inteira, como o branch and bound, e esse método vai solucionar o problema do caminho mais curto. Mas a gente também, da mesma forma que o problema do fluxo máximo, a gente tem métodos exatos específicos para o caminho mais curto, como, por exemplo, o Dijkstra. Esse Dijkstra, por exemplo, ele é utilizado para roteamento em redes de computadores, por exemplo. Ele é usado em várias aplicações, mas uma delas é no roteamento em redes de computadores. Bom, então aqui nesta aula, a gente falou sobre o problema do caminho mais curto. Esse problema, ele é fundamental na área de rede de computadores. E tem muitos protocolos da área de roteamento, principalmente na área de roteamento em rede de computadores, que a gente usa esse problema. Né? O que é roteamento? São linhas gerais, é você escolher a melhor rota da origem para o destino. O melhor caminho da origem para o destino.